A história começou nas profundezas virtuais da floresta Waldbury. O cenário parecia pacífico, mas era apenas o palco de um conflito brutal. Um guerreiro tentava recuperar o fôlego, exausto. O sangue escorria pelo seu rosto, enquanto ele lutava para se manter consciente após o combate. A situação era desesperadora. Seus aliados haviam sido derrotados e os poucos sobreviventes estavam cercados por um exército inimigo que aguardava o comando final. Os líderes da força opositora observavam a cena com diversão. Eles olhavam para os derrotados com puro desdém e arrogância, saboreando a vitória. Sem hesitar, a mulher ordenou a execução friamente. Imediatamente, um carrasco musculoso ergueu seu machado gigantesco contra um dos prisioneiros. O homem no chão arregalou os olhos em choque. O medo o paralisou completamente ao perceber que aquele seria seu fim. O jovem de cabelo branco percebeu o movimento fatal. Sua atenção se voltou bruscamente para o companheiro em perigo, mas era tarde demais. O golpe foi devastador. O sangue espirrou violentamente quando a lâmina encontrou seu alvo, selando o destino do aliado diante de todos. Os outros gritaram o nome do amigo caído em desespero. Movido pela fúria, o protagonista avançou contra os inimigos com uma velocidade impressionante. Os adversários tentaram se organizar para atacá-lo em grupo, acreditando na vantagem numérica, mas a intensidade no olhar do jovem mostrava que ele era uma ameaça diferente. Ele se moveu como um raio entre eles. Com precisão letal, sua lâmina dançou pelo ar, derrubando qualquer um que ousasse tentar bloqueá-lo. O ataque terminou tão rápido quanto começou. Seus oponentes desabaram no chão, incapazes de acompanhar seus movimentos ou oferecer resistência. Hirkan sorriu com uma satisfação selvagem. O calor da batalha e o sangue em seu rosto pareciam apenas alimentar sua adrenalina naquele momento. No entanto, o momento de triunfo foi interrompido. Um de seus companheiros, ajoelhado e trêmulo, começou a lamentar, assumindo a culpa por toda aquela tragédia. Hirkan se virou, confuso com a atitude repentina. Ele encarou o aliado, tentando entender o motivo daquela confissão estranha no meio do caos. O estranho de cabelos prateados estendeu a mão para o guerreiro caído. A oferta de ajuda parecia inesperada naquele momento de tensão. Jae-hyun observou o recém-chegado com confusão e desconfiança. Seus companheiros, feridos e exaustos, apenas aguardavam o desenrolar dos fatos sem entender a situação. Contudo, o foco do jovem encapuzado mudou rapidamente. Ele desviou o olhar para a figura de autoridade que observava tudo ao longe, ignorando o grupo momentaneamente. Um sorriso confiante, quase arrogante, surgiu em seu rosto. Ele parecia achar graça da situação perigosa ou saber algo que ninguém mais ali compreendia. Sem dizer mais nada ao grupo de Jae-hyun, ele caminhou em direção ao perigo. O jovem decidiu enfrentar a ameaça sozinho, deixando os feridos para trás. A mulher de uniforme branco avançou com seus guardas pela floresta. Sua postura emanava uma autoridade fria e implacável enquanto se aproximava. Ela declarou com desdém que qualquer resistência seria inútil. Seu olhar demonstrava total desprezo e superioridade diante daqueles que considerava inferiores. O encapuzado, no entanto, não se intimidou nem por um segundo. Ele devolveu os insultos com um sorriso provocador, desafiando abertamente a arrogância dela. Antes de agir, ele conferiu o dispositivo brilhante em seu pulso. Parecia estar calculando o tempo ou aguardando o momento exato para iniciar seu plano. Uma energia digital o envolveu instantaneamente. Em segundos, suas roupas comuns foram substituídas magicamente por uma armadura de combate completa. Agora mascarado e armado, ele exibia uma confiança inabalável. O herói estava transformado e pronto para o confronto iminente. A calma da mulher se estilhaçou completamente. A fúria tomou conta de sua expressão diante da audácia e da insolência daquele desafio. Ele atacou com violência, zombando da capacidade dela de feri-lo. O golpe foi desferido com a certeza absoluta de sua invencibilidade. De repente, o corpo dele colapsou no meio da ação. Ele tossiu sangue violentamente, para o choque e horror de Jae-hyun e dos outros espectadores. O mascarado desabou impotente aos pés da inimiga. A mulher, visivelmente confusa, questionou o significado daquela súbita e estranha derrota. O guerreiro de armadura observou a cena com desdém,
mantendo uma postura vigilante enquanto a situação se desenrolava de forma inesperada diante dele. O jovem de cabelos prateados desabou, o corpo paralisado e a respiração falha, incapaz de compreender o súbito colapso que o deixara vulnerável. A mulher de uniforme branco aproximou-se friamente. Identificando-o como Hirkan, ela anunciou sua intenção de eliminá-lo e forçar sua desconexão daquela realidade. Um sorriso cruel curvou os lábios dela. A antagonista parecia se deliciar com a impotência de seu oponente, saboreando o momento de triunfo. No chão, o rapaz lutava desesperadamente por ar, o corpo tremendo enquanto a exaustão física e o choque do sistema tomavam conta de seus sentidos. A expressão dela se distorceu em puro desprezo. Com escárnio, a mulher zombou da fraqueza dele, afirmando que ele havia retornado à sua insignificância habitual. Ele tentou reagir, os dedos arranhando a terra em um esforço trêmulo para se levantar, mas seus músculos se recusavam a obedecer. Sem qualquer hesitação, a mulher desferiu um ataque brutal, aproveitando-se da total incapacidade de defesa do jovem para encerrar o confronto. A lâmina atravessou o corpo do rapaz, prendendo-o ao solo. Com a vitória assegurada, a mulher agradeceu sarcasticamente aos presentes pelo espetáculo. O sangue jorrou dos lábios do protagonista enquanto ele engasgava, a vida se esvaindo rapidamente sob o olhar atento dos inimigos ao redor. O guerreiro de armadura, que até então apenas observava, reagiu com surpresa, impactado pela brutalidade repentina e definitiva do desfecho. O gosto metálico do sangue preencheu a boca do jovem ferido, tornando cada tentativa de respiração um calvário agonizante. A visão dele começou a turvar, manchada de vermelho e dor, enquanto a realidade de sua derrota iminente e fatal se instalava. A mulher de branco permaneceu altiva sob o céu noturno, contemplando suas vítimas caídas com uma satisfação sádica e fria. Contudo, o homem de armadura abriu um sorriso perturbador, demonstrando um prazer mórbido e inesperado diante da carnificina que acabara de testemunhar. O choque paralisou o protagonista instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, tomados por um alerta vermelho de perigo iminente. Ele emergiu abruptamente da cápsula de imersão. O ar faltava em seus pulmões, enquanto seu corpo real sofria o impacto físico da desconexão forçada. A desorientação o atingiu com violência. O jovem levou a mão ao rosto, lutando para processar a dor e recuperar os sentidos após o despertar súbito. Sua mente, no entanto, foi puxada para uma lembrança recente. No mundo virtual, seu avatar de cabelos prateados exibia uma habilidade letal contra os monstros. A destreza em combate não passou despercebida. Um guerreiro aliado aproximou-se, visivelmente impressionado com aquele nível superior de habilidade. O homem sorriu e estendeu a mão amigavelmente. Aquele gesto parecia selar o início de uma camaradagem promissora e genuína naquele mundo. Contudo, a memória se fragmentou de forma brutal. A realidade subsequente esmagou aquela ilusão de confiança, transformando a recordação em algo amargo. O cenário em suas lembranças mudou para o caos urbano. Pessoas corriam e caíam pelas ruas noturnas, tomadas por um pânico repentino e avassalador. O telefone vibrou, exigindo atenção. O nome de Dong-Su na tela representava uma conexão direta e insistente com aquele passado conturbado. Um sinal vermelho iluminou a escuridão da memória. A luz estática servia como um presságio silencioso de que tudo estava prestes a parar. A angústia tomou conta de sua expressão ao recordar. Lágrimas e suor se misturavam enquanto ele revivia a dor crua de um momento devastador. De volta à segurança da cápsula, o jogador respirou fundo. Ele tocou o capacete, recuperando a compostura após o turbilhão de memórias dolorosas. Seus olhos, antes assustados, focaram-se com intensidade súbita. Uma nova resolução, fria e calculista, começou a se formar em sua mente. Ao redor, o centro de jogos continuava sua rotina barulhenta. Ele permaneceu ali, isolado em sua máquina, ignorando a multidão alheia ao seu drama. Uma chama de vingança acendeu-se em seu peito. O jovem decidiu firmemente que obteria o equipamento básico necessário para voltar e acertar as contas. Uma voz familiar ecoou em sua mente, interrompendo subitamente seus pensamentos caóticos.
A dúvida sobre qual curso de ação tomar o paralisou por um breve momento enquanto o equipamento era deixado de lado. Movido por uma urgência desesperada, o protagonista disparou através da multidão, ignorando tudo ao seu redor. A frustração crescia a cada passo, impulsionando-o a correr ainda mais rápido em direção ao seu objetivo. Sua chegada abrupta e tempestuosa surpreendeu a funcionária que estava no balcão de atendimento. Sem perder tempo com gentilezas, ele estendeu o cartão de pagamento com força, exigindo o serviço imediatamente. Enquanto tentava recuperar o fôlego após a corrida, a atendente, intimidada pela intensidade do jovem, concordou prontamente. Um sorriso de alívio surgiu em seu rosto suado. Ele acreditou, por um instante, que o problema estava resolvido. No entanto, a recepcionista hesitou ao processar o pagamento, parecendo constrangida com o resultado. A expressão do protagonista congelou instantaneamente ao perceber o silêncio constrangedor que se seguiu. Um sorriso nervoso e forçado escapou de seus lábios enquanto a gravidade da situação se tornava clara. A recusa foi devastadora. Ele percebeu, com total desespero, que não possuía os fundos necessários para prosseguir. O pânico tomou conta dele ao compreender a realidade. Ele precisava ganhar dinheiro antes de qualquer outra coisa. De repente, uma nova ideia iluminou sua mente, interrompendo seu colapso nervoso. Seus olhos se fixaram no anúncio holográfico da Rainha do Trovão. A mensagem sobre guerra e hesitação lhe mostrou exatamente o caminho a seguir. Hyrcan parou diante do imenso cartaz holográfico. A imagem do dragão em Warlord não era apenas publicidade, mas a fonte de sua ruína, e agora, sua única esperança. A lembrança do rosto dela invadiu sua mente como um veneno. O desprezo em seus olhos e a acusação de que ele era um lixo ecoavam dolorosamente. O jovem virou as costas para a imagem, movendo-se com urgência. Aquela humilhação servia apenas para alimentar sua determinação em mudar o jogo. O entardecer caiu sobre a cidade enquanto ele retornava ao seu apartamento. A tranquilidade do cenário contrastava com o turbilhão em seus pensamentos. O técnico se despediu após concluir o serviço, deixando o ambiente silencioso. Hyrcan permaneceu imóvel, segurando algo que poderia ser sua salvação ou sua perdição. Ele olhou fixamente para o objeto em sua mão. A gravidade da decisão que estava prestes a tomar pesava no ar. O cartão amarelo prometia empréstimos imediatos para jogadores. Era uma oferta tentadora e perigosa, voltada especificamente para desesperados como ele. Pouco depois, o jovem se encontrou sentado frente a frente com o agiota. O homem do outro lado da mesa mantinha um sorriso casual, mas a atmosfera era tensa. O credor parecia divertir-se com a situação. Ele levou a mão ao interior do casaco, preparando-se para ditar as regras do jogo. Uma lâmina cravada violentamente sobre a mesa encerrou qualquer cordialidade. A mensagem era clara. Aquele acordo envolvia muito mais do que apenas juros financeiros. O homem inclinou-se para frente com um olhar ameaçador. Ele deixou explícito que a vida de Hyrcan estaria arruinada caso o pagamento não fosse cumprido. O suor frio escorreu pelo pescoço do protagonista. O medo era real, mas a necessidade de voltar ao topo falava mais alto. Hyrcan apertou o cartão com força em seu punho, amassando-o. A decisão estava tomada e ele aceitaria o risco mortal. Deitado na cápsula de imersão, o sistema iniciou o processo de conexão. O mundo real desapareceu, dando lugar ao universo onde ele buscaria sua vingança. As faces de seus traidores surgiram em sua mente uma última vez. Agora, ele estava voltando para caçá-los, um por um. Com um grito de pura determinação, Hyrcan iniciou o processo de conexão. A aposta que fizera no mundo real exigia foco total. O sistema confirmou sua identidade imediatamente. Em poucos instantes, o avatar de cabelos brancos materializou-se no centro da cidade virtual de Warlord. De volta ao jogo, o jovem precisava tomar uma decisão estratégica. Ele sabia que sua escolha de classe definiria seu sucesso ou fracasso. A imagem de uma sacerdotisa surgiu em seus pensamentos. Era uma rota comum para muitos jogadores que buscavam estabilidade. Esse caminho oferecia o poder da luz, capaz de curar ferimentos e conceder bênçãos essenciais para a sobrevivência.
No entanto, Hirkan ponderou sobre a realidade do jogo. Ele sabia que progredir sozinho se tornava exponencialmente mais difícil com o tempo. A classe de clérigo focava inteiramente em suporte e cura de aliados. O protagonista analisou a proposta e a rejeitou sem hesitar. A simples ideia de depender de um grupo ou ficar na retaguarda lhe causava repulsa. Hirkan não tinha intenção de ser um mero suporte. Juntar as mãos em prece e esperar pela proteção divina não combinava com a agressividade necessária para seus objetivos financeiros. Ele imaginou a frustração de se sentir limitado por magias passivas. Aquilo seria uma sentença de morte para seu estilo de jogo. Decidido a buscar algo diferente, ele adentrou o grande salão. Uma luz majestosa o envolveu, enquanto uma voz antiga lhe dava as boas-vindas. O jovem caminhou até o centro da biblioteca mística. Diante dele, flutuando sobre um livro aberto, aguardava uma figura imponente. O instrutor da classe dos magos observou o recém-chegado com curiosidade, acariciando a barba enquanto preparava seu teste. O NPC começou a questionar qual vertente de poder o jovem desejava dominar, oferecendo o vasto conhecimento arcano disponível. Contudo, Hirkan o interrompeu com um sorriso confiante. Uma energia sombria emanou de sua mão enquanto ele revelava sua verdadeira escolha. Hirkan observou o resultado de sua primeira invocação. Para sua decepção, o esqueleto parecia frágil e desajeitado, com a própria cabeça rolando pateticamente pelo chão. Um silêncio constrangedor preencheu a sala repleta de livros. O mago encarou a criatura inútil, percebendo que aquilo estava muito longe de ser uma força intimidante. De repente, o ambiente ao redor começou a distorcer. Uma energia mágica azulada envolveu o local, transportando-o para seu próximo destino. O cenário mudou instantaneamente. Hirkan deu um passo firme, sentindo o solo rochoso e irregular sob suas botas ao sair do portal. Ele respirou fundo ao chegar ao campo de treinamento. O sistema confirmou sua entrada na masmorra para iniciantes, o lugar ideal para testar suas capacidades reais. No entanto, a dúvida persistia em sua mente. O jovem recordou-se do comportamento estranho da invocação anterior, que parecia ter uma personalidade muito diferente dos esqueletos sem mente de sua vida passada. Hirkan sacudiu a cabeça, afastando a confusão momentânea. Agora não era o momento para hesitar. Ele precisava focar totalmente na batalha iminente. Ele abriu a interface do sistema para revisar a habilidade Fragmento de Esqueleto. A proficiência ainda era classificada como mínima, permitindo apenas a criação de um único servo básico. O protagonista analisou os detalhes técnicos com atenção. Compreender o funcionamento exato e as limitações daquela magia era crucial para sobreviver ao que viria a seguir. A calmaria durou pouco. Uma matilha de lobo surgiu da escuridão da caverna, com olhos vermelhos brilhando e rosnados ameaçadores, prontos para o ataque. Longe de sentir medo, Hirkan sorriu com confiança predatória. Ele ativou sua magia, decidido a usar aquelas feras rápidas como o teste perfeito para seu novo poder. O mago lançou o fragmento mágico com precisão letal. O projétil cortou o ar, descendo velozmente em direção ao grupo de monstros que avançava. Uma explosão intensa de energia espiritual azulada irrompeu no local do impacto, iluminando a caverna escura com uma luz fantasmagórica. Do meio da energia rodopiante, um esqueleto se formou. Ele se ergueu lentamente, emanando uma presença muito mais combativa e estável do que a tentativa na biblioteca. A criatura abriu sua mandíbula em um grito mudo de guerra. Com chamas azuis queimando intensamente em seu crânio, o servo estava pronto para destruir os inimigos de seu mestre. Os lobos hesitaram por um instante, rosnando enquanto fixavam seus olhos na presa, prontos para iniciar a caçada. Hirkan não recuou. Com um sorriso frio, o jovem mago emitiu um comando implacável para que sua invocação massacrasse as bestas. A matilha avançou imediatamente, ignorando o humano e focando toda a sua fúria no esqueleto que ousava desafiá-los. O protagonista observou com interesse, confiante de que sua nova habilidade provaria seu valor no calor do combate. No entanto, a realidade foi brutal. Em uma fração de segundo, os lobos despedaçaram a invocação,
espalhando ossos por toda a caverna. Fragmentos ósseos choveram ao redor de Hirkan. Seu guerreiro havia sido desmantelado antes mesmo de conseguir desferir um único golpe. O jovem ficou paralisado, incrédulo. A incompetência absoluta de seu servo o deixou sem palavras enquanto detritos batiam em sua cabeça. O crânio rolou até parar no chão, parecendo emanar uma aura de vergonha patética por sua derrota instantânea. A expressão de Hirkan se contorceu em puro choque. Ele percebeu o quão frágil e inútil aquele investimento inicial parecia ser. O pânico tomou conta. Ele gritou em frustração, indignado com a fragilidade ridícula da criatura que deveria protegê-lo. Contudo, ele logo suspirou, passando a mão pela testa. Havia algo na mecânica daquela situação que lhe trouxe um súbito alívio. De repente, a magia reacendeu. Uma luz azul brilhou intensamente na órbita do crânio caído, sinalizando que o fim ainda não havia chegado. Os lobos, distraídos, continuavam a roer as costelas e fêmures espalhados, ignorando completamente a presença do mago logo atrás. Um sorriso astuto retornou ao rosto de Hirkan. Ele percebeu que aquela aparente derrota poderia, na verdade, ser usada como uma vantagem estratégica. Para a surpresa das feras, os ossos se reuniram magicamente. O guerreiro esqueleto se ergueu novamente, iniciando uma dança frenética que confundiu seus predadores. Hirkan sentiu o peso de suas escolhas cair sobre seus ombros. A frustração era tanta que ele quase cedeu às lágrimas, lamentando profundamente a situação em que se encontrava. Suas mãos tremiam de forma incontrolável. O estresse do momento não vinha apenas do perigo físico, mas da ansiedade que corroía sua mente. A realidade financeira o atingiu com violência. Ao lembrar que os pagamentos de seu empréstimo começariam no mês seguinte, o medo da dívida superou o medo dos monstros. O desespero era tão grande que pensamentos sombrios cruzaram sua mente. Ele chegou a considerar se sofrer um acidente grave, novamente seria uma saída válida para escapar daquelas obrigações. Hirkan soltou um suspiro profundo, levando a mão ao rosto. Ele precisava afastar a autopiedade e focar na realidade imediata se quisesse sobreviver. Para piorar, sua invocação continuava sendo uma decepção. O esqueleto balançava a arma de forma desajeitada e ineficaz, não oferecendo qualquer ajuda real no combate. O jovem não conseguiu conter sua irritação. A incompetência de seu servo era um obstáculo que ele não podia se dar ao luxo de ignorar. De repente, seu olhar mudou. Ele percebeu que reclamar não resolveria nada e que precisava tomar uma atitude direta para corrigir a falha de sua habilidade. Os lobos continuavam a ameaça, e a falta de coordenação do esqueleto deixava Hirkan exposto. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Hirkan decidiu intervir fisicamente. Ele se aproximou por trás de sua invocação e segurou os braços esqueléticos, assumindo o controle manual dos movimentos da criatura. A ação repentina pegou o esqueleto de surpresa. A criatura estremeceu ao sentir seu mestre guiando seus ossos à força. Com um tom de arrogância, Hirkan lembrou ao servo o privilégio que era ser comandado por ele. Ele estava determinado a forçar a eficácia daquele combate. O esqueleto, no entanto, permaneceu confuso. A criatura não parecia compreender a súbita mudança de tática ou a confiança de seu criador. Ignorando a confusão do servo, Hirkan impulsionou um ataque poderoso. Ele usou sua própria força para guiar o golpe, transformando o esqueleto em uma extensão de sua vontade. Sob o controle firme de Hirkan, a postura do esqueleto se transformou. A criatura agora exalava uma intensidade nova, pronta para desferir um golpe devastador. Hirkan golpeou o crânio de sua invocação com força bruta, empurrando-a para a ação. O impacto repentino lançou o esqueleto violentamente contra o chão de pedra. O jovem gritou furioso, exigindo que a criatura não ficasse parada e preparasse um ataque imediato. Obedecendo ao comando de seu mestre, o servo de ossos firmou sua postura e preparou sua arma. Percebendo aí a abertura, os lobos rosnaram e avançaram em dupla para estraçalhar o alvo. Uma mandíbula poderosa tentou fechar-se sobre ele, mas o esqueleto esquivou-se com agilidade surpreendente. Aproveitando o impulso da esquiva, a invocação desferiu um contra-ataque veloz com seu porrete.
O golpe conectou-se perfeitamente, atingindo a fera com um impacto esmagador. Hirkan observou o resultado em silêncio, vendo os inimigos finalmente derrotados aos pés de seu servo. A criatura esquelética virou-se, parecendo brilhar de orgulho e esperando algum reconhecimento por seu feito. Hirkan admitiu que o movimento não fora ruim. Imediatamente, luzes douradas o envolveram enquanto a proficiência da habilidade subia. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto ao receber a notificação de que seu nível de jogador havia aumentado. Mais tarde, ele retornou à segurança do Castelo Figos, a vila movimentada onde os iniciantes se reuniam. Caminhando entre a multidão, Hirkan refletiu que, apesar das falhas iniciais, o esqueleto valia a pena ser treinado. Seus pensamentos já estavam no futuro. Ele calculou que, com mais alguns dias de esforço, alcançaria o nível 10. De repente, um ruído próximo chamou a atenção de Hirkan. O jovem virou o rosto rapidamente, alertado por uma presença inesperada. Um homem corpulento colocou a mão pesada sobre o ombro dele, agindo com intimidação enquanto seus comparsas riam ao fundo. A abordagem foi agressiva e desrespeitosa. O protagonista, no entanto, não demonstrou medo. Sua expressão permaneceu apática, revelando apenas tédio diante daquela provocação barata. Ele soltou um suspiro audível de desdém, o que enfureceu imediatamente o agressor. Insultado, o homem preparou um golpe violento contra o jovem. Antes que o punho pudesse atingi-lo, contudo, um estranho interveio. Um homem vestindo uma camisa floral bloqueou o ataque com facilidade, surpreendendo a todos. O recém-chegado sorriu com confiança. Ele parecia completamente relaxado, emanando uma calma que contrastava com a tensão do momento. O agressor tentou se soltar, mas o aperto do homem de óculos escuros era firme. A dinâmica de poder havia mudado instantaneamente com aquela interferência. Hirkan observou a cena, atônito. O suor começou a escorrer por seu rosto ao perceber que aquela não era uma intervenção comum. O bloqueio permaneceu inabalável. O homem de camisa colorida mantinha-se como uma barreira intransponível entre o jovem e o bruto, sem fazer esforço. Seu sorriso não vacilou nem por um segundo. Havia uma aura de superioridade tranquila e divertida, emanando daquele indivíduo misterioso. O agressor estava confuso e irritado, questionando a audácia daquele intrometido. A situação estava saindo rapidamente do controle dele. O protagonista, por sua vez, começou a ligar os pontos. O choque tomou conta de sua expressão ao reconhecer quem realmente era aquele estranho. O homem apenas manteve sua postura despreocupada e jovial. Ele parecia ignorar completamente qualquer ameaça que o grupo de arruaceiros pudesse oferecer. Havia um ar de diversão em seu rosto de perfil. Ele estava ciente de sua própria força e parecia achar graça da confusão que causara. Hirkan ficou paralisado, tentando processar a informação. A incredulidade o atingiu em cheio ao confirmar a identidade da figura que estava diante de seus olhos. O estranho de camisa florida se manteve firme, uma barreira inamovível entre o agressor e seu alvo. Com uma postura casual que desmentia sua força, ele interrompeu o ataque sem esforço. O atacante forçou contra o aperto, mas seu rosto se contorceu em frustração e dor. Por mais que tentasse, não conseguia se libertar daquela mão de ferro. Apesar da tensão, o recém-chegado coçou o pescoço com um sorriso encabulado. Ele agia como se aquele confronto fosse apenas um pequeno mal-entendido, e não uma briga iminente. De repente, a atmosfera mudou drasticamente. Uma aura opressora explodiu ao redor do homem, deixando claro que sua atitude relaxada escondia um poder avassalador. A confiança do valentão evaporou no mesmo instante. Diante de tal pressão, o terror tomou conta, deixando-o paralisado e suando frio. Hirkan precisou se proteger da rajada de vento gerada pela energia. Ele observou atentamente, avaliando a magnitude da força que estava sendo exibida ali. Um sorriso largo e ameaçador surgiu no rosto do estranho. Era a expressão de alguém que não apenas tolerava a violência, mas que se divertia com ela. Seus olhos brilharam com uma intensidade aterrorizante, revelando sua verdadeira natureza. Naquele momento, ele parecia menos um humano e mais uma fera sedenta por batalha. O pânico dominou completamente o agressor.
Ele gaguejou, tentando desesperadamente demonstrar respeito e submissão diante daquela presença esmagadora. Hirkan reconheceu a identidade daquele guerreiro. Ele pertencia a uma das 30 maiores guildas, uma figura lendária conhecida por sua obsessão insaciável por lutar. A revelação do status daquele homem causou choque imediato. O valentão gritou em descrença, percebendo tarde demais o erro fatal que havia cometido. Num piscar de olhos, a intenção assassina desapareceu. O homem passou o braço amigavelmente ao redor do agressor aterrorizado, sussurrando algo que apenas aumentou o medo dele. A cor sumiu do rosto do atacante. Ele permaneceu estático, com o olhar vazio de quem acabara de ter a alma esmagada por uma ameaça velada. Sem perder mais tempo, o valentão deu meia volta e fugiu em disparada, gritando desculpas enquanto corria por sua vida. A ameaça havia sido neutralizada. Com o problema resolvido, o homem da camisa florida virou-se para a multidão. Ele exibia um sorriso radiante e despreocupado, como se a demonstração de poder nunca tivesse acontecido. O homem de camisa florida passou o braço pelos ombros de Hirkan com uma familiaridade forçada. Ele assumiu o controle da situação, agindo como se fossem velhos amigos para desarmar a tensão. Hirkan permaneceu em silêncio, atordoado pela intervenção repentina. O estranho, contudo, virou-se para os agressores, deixando claro que a conversa havia encerrado. Percebendo que não teriam chance, o grupo rival recuou. O homem dispensou a multidão com um gesto casual, encerrando o conflito sem precisar levantar um dedo. Assim que a ameaça se dissipou, o Salvador soltou um suspiro, parecendo aliviado ou talvez apenas entediado com toda a confusão. Hirkan não ficou para agradecer. O jovem afastou-se rapidamente da cena, caminhando de cabeça baixa enquanto processava o que acabara de acontecer. No entanto, seu corpo reagiu involuntariamente. Ao olhar para baixo, percebeu que seus dedos tremiam incontrolavelmente. Ele cerrou o punho com força, tentando conter o tremor. A reação física era uma prova inegável do medo instintivo que seu corpo havia sentido. A frustração tomou conta de seu rosto. Ele percebeu que havia sido completamente intimidado, não pelos agressores, mas pela presença avassaladora daquele homem. Mais tarde, longe da cidade, o som crepitante de uma tocha ecoava pelas paredes de uma caverna escura. Hirkan sentou-se sozinho na penumbra da masmorra. O isolamento era necessário para acalmar sua mente e refletir sobre sua própria fraqueza. A imagem daquele sorriso predatório e da aura opressora voltava à sua mente. Ele reconheceu a enorme diferença de poder. Precisava ficar muito mais forte. De repente, uma presença hostil surgiu às suas costas. Um monstro de pedra emergiu das sombras, preparando-se para emboscar o intruso distraído. A fera atacou com violência, descendo suas garras sobre o jovem. Hirkan, porém, permaneceu imóvel, sem sequer olhar para trás. Antes que o golpe o atingisse, uma explosão de energia azul irrompeu do chão. Um guerreiro esqueleto surgiu, interceptando o ataque brutalmente. A ameaça foi neutralizada em um instante. Enquanto o sistema anunciava a vitória e o aumento de nível, a invocação permaneceu vigilante, com os olhos brilhando em poder. O esqueleto aguardava elogios por seu desempenho na batalha. Contudo, Hirkan apenas suspirou, parecendo exausto e pouco impressionado com a vitória recente. Diante da indiferença do mestre, o ânimo da invocação desapareceu instantaneamente. A criatura ficou cabisbaixa, enquanto o jovem permanecia imerso em pensamentos distantes. De repente, a postura de Hirkan mudou completamente. Ele se virou com uma energia renovada e um sorriso vibrante, deixando a melancolia de lado. Sua atenção se voltou imediatamente para o dispositivo em seu pulso. A tela holográfica brilhou, exibindo as informações que ele precisava verificar. O necromancer conferiu os dados com um sorriso satisfeito. O tempo e as estatísticas mostradas no relógio pareciam confirmar suas expectativas. Por um instante, sua expressão se tornou séria e penetrante. Hirkan analisou a situação com frieza, calculando seus próximos passos com precisão. A confiança logo retornou ao seu rosto. Ele percebeu que, apesar dos desafios, ainda estava no controle de sua própria progressão.
Hirkan se espreguiçou, sentindo a vitalidade retornar ao seu corpo. Uma aura de energia emanava dele, dissipando o cansaço anterior da caçada na masmorra. Ele observou a própria mão, testando a firmeza de seus movimentos. O jovem parecia avaliar satisfeito o quanto sua condição havia melhorado. O guerreiro esqueleto observava tudo com o queixo caído. A súbita mudança de comportamento e a aura de seu mestre deixaram a criatura atônita. Emocionado pela demonstração de poder, o morto-vivo começou a soluçar dramaticamente. Hirkan, no entanto, apenas observou a cena com um olhar inexpressivo. Sem paciência para o drama, o protagonista desferiu um cascudo na cabeça de seu servo. Aquela reação exagerada precisava ser cortada pela raiz. Hirkan começou a justificar suas ações para a criatura. Ele explicou que, ao contrário dos métodos convencionais, precisava utilizar sua força de maneira específica. A invocação ouviu atentamente, com o brilho em seu olho único intensificando-se. O esqueleto parecia tentar absorver a lógica por trás das palavras de seu criador. Mas a paciência de Hirkan tinha limites. Irritado com o olhar pidão da criatura, ele decidiu mudar de assunto e focar no que realmente importava. Hirkan sorriu com satisfação evidente. A caçada havia sido extremamente produtiva, e ele sentia orgulho de seu desempenho recente. De volta à civilização, o jovem caminhou pelas ruas movimentadas da cidade, dirigindo-se a um local específico para tratar de negócios. Ele sacou o item que havia obtido com tanto esforço. Era uma carta com um design intrincado, pronta para ser apresentada. A mente de Hirkan vagou brevemente para o combate anterior. Ele recordou a ferocidade necessária para garantir aquele espólio valioso. Dentro da loja, o necromante espalhou sua coleção sobre o balcão. O mercador cruzou os braços, observando a quantidade de itens. O velho comerciante analisou as cartas com um olhar crítico. Ele parecia ponderar cuidadosamente sobre a qualidade e a origem daquelas mercadorias. As cartas repousavam sobre a madeira sob a iluminação da loja, cada uma representando um monstro derrotado e uma oportunidade de lucro. Hirkan observava o avaliador atentamente. Ele calculava mentalmente o quanto conseguiria lucrar com aquela negociação tensa. Com um movimento rápido e confiante, o jovem apresentou o item principal. Ele sabia que aquilo selaria o acordo a seu favor. A origem daquelas recompensas remetia diretamente à caverna na montanha, o território onde as feras selvagens habitavam. O mercador reconheceu o valor da oferta. Enquanto fechavam um negócio, uma janela holográfica azul surgiu subitamente diante de Hirkan. O sistema reconheceu seus feitos recentes. Uma notificação roxa brilhou intensamente, anunciando o desbloqueio de uma conquista importante. Novos títulos haviam sido adquiridos. Hirkan notou que suas ações contra os lobos e suas habilidades mágicas resultaram em bônus de atributos. O impacto foi imediato e poderoso. Seus atributos de inteligência e mana receberam um aumento percentual significativo, fortalecendo seu avatar. Hirkan não conseguiu conter um sorriso predador ao verificar seu dispositivo. O aumento de poder era exatamente o que ele desejava. Hirkan verificou seu dispositivo de pulso, preparando-se para gerenciar os recursos obtidos em sua última caçada. O jovem caminhou pela cidade com um sorriso satisfeito, ansioso para investir seus ganhos em novos e melhores equipamentos. Seu destino, no entanto, o levou para longe da segurança urbana, em direção a ruínas antigas onde o perigo espreitava sob a luz do dia. De repente, a expressão de Hirkan endureceu. A realidade de sua situação financeira o atingiu como um golpe físico. O equipamento que ele acabou vestindo era peculiar. Um traje de bobo da corte, completo com orelhas longas, substituía a armadura que ele desejava. Parado na floresta, ele parecia ridículo. Até mesmo um corvo pousou em sua cabeça, sem demonstrar qualquer respeito pelo guerreiro. Hirkan agarrou o capuz em frustração. A humilhação de usar aquele traje cômico era quase insuportável para seu orgulho. Ele recordou o erro fatal. Ao tentar comprar uma armadura de couro decente, o sistema avisou friamente que seu dinheiro era insuficiente para tal luxo. No entanto, o jovem se recompôs rapidamente. Não adiantava lamentar a falta de fundos.
Ele faria aquilo funcionar de qualquer maneira. Com determinação renovada, o guerreiro correu em direção à luz da entrada da masmorra, gritando para motivar a si mesmo. A floresta ao redor estava quieta, mas os arbustos densos ocultavam segredos sombrios longe do caminho principal. O silêncio foi quebrado quando uma mão coberta de sangue rompeu a folhagem, buscando desesperadamente por apoio. Um homem gravemente ferido arrastou-se para fora, seus olhos cheios de pavor enquanto implorava por salvação com suas últimas forças. A vítima tentava escapar de algo terrível, mas seu corpo exausto mal conseguia mover-se pela terra úmida. Escondidos na escuridão logo atrás, 3 figuras observavam a cena com sorrisos cruéis, divertindo-se sadicamente com o sofrimento alheio. O céu virtual brilhava límpido, pontuado apenas pelos sutis glitches digitais que definiam aquela realidade. O dia parecia promissor. Molt, um novo jogador, estufou o peito com confiança. Ele anunciou aos 4 ventos o início de sua grande jornada, sentindo-se o protagonista de sua própria lenda. O guerreiro sorriu para si mesmo, convencido de que o futuro lhe reservava apenas glória e conquistas fáceis. Contudo, a floresta escondia perigos. Um grito desesperado ecoou, vindo de um homem que implorava por ajuda enquanto segurava um companheiro ferido. Movido pelo desejo de ser um herói, Molt correu em direção a eles. O recém-chegado perguntou qual era a emergência, pronto para intervir. O estranho explicou a gravidade da situação. O amigo estava em estado crítico e eles não possuíam nenhuma poção de cura restante. Preocupado, Molt acessou rapidamente seu inventário pelo dispositivo de pulso. Ele pediu que esperassem, disposto a usar seus próprios recursos para salvar uma vida. O homem continuou a lamentar ruidosamente, mantendo a atenção do guerreiro fixa em seu drama fabricado para baixar a guarda do benfeitor. Era uma armadilha covarde. Enquanto a vítima se distraía com a interface, um atacante colossal surgiu das sombras, desferindo um golpe devastador pelas costas. O impacto foi fatal. Molt desabou no chão, sangrando, sem sequer ter tempo de entender a traição que sofreu. A farsa acabou instantaneamente. Os bandidos se levantaram sorrindo, agradecendo com escárnio pelos itens que agora roubariam do cadáver fresco. O rosto do jovem permaneceu congelado em choque. Sua aventura havia terminado de forma brutal, antes mesmo de começar de verdade. O líder do grupo sorriu com malícia, satisfeito com a facilidade do golpe. A ingenuidade dos novatos era o lucro deles. O sistema declarou a morte do jogador. O corpo de Molt começou a se desfazer em partículas de luz azul, retornando ao vazio digital. Tudo o que restou foi o equipamento caindo no chão, pronto para ser saqueado pelos assassinos impiedosos. O dispositivo de pulso caiu em meio ao sangue, marcando o fim violento e solitário de mais um jogador naquela floresta impiedosa. Os perseguidores finalmente encurralaram sua presa. O homem barbudo riu com escárnio, zombando da suposta covardia da vítima que tremia diante dele. A mulher ao lado exibia os espólios de suas caçadas anteriores com um sorriso maníaco. Para a família Ralph, aquilo não era apenas um roubo, mas um esporte sádico. Enquanto isso, em outra parte da mata, o guerreiro esqueleto se posicionou firmemente, colocando-se como uma barreira entre as bestas selvagens e seu mestre. Os lobos antigos, movidos pelo instinto predatório, não hesitaram e avançaram ferozmente contra a invocação óssea. Hirkan, observando a investida, apenas sorriu com confiança sob seu capuz e estalou os dedos, enviando um comando silencioso. O morto-vivo respondeu imediatamente à ordem, emanando uma aura azulada poderosa enquanto rechaçava o avanço dos monstros com facilidade. Com movimentos precisos e letais, a lâmina do esqueleto rasgou a carne das criaturas, dominando o campo de batalha num instante. As notificações do sistema surgiram em cascata diante dos olhos de Hirkan, confirmando o sucesso da caçada e a preciosa experiência adquirida. O servo leal finalizou os oponentes restantes com eficiência brutal, garantindo que nenhum inimigo permanecesse de pé. Hirkan observou o desempenho impecável de sua invocação com lágrimas cômicas nos olhos, sentindo-se orgulhoso do poder que agora comandava. No entanto, o esqueleto pareceu encarar seu mestre com um olhar de piedade.
Hirkan percebeu o julgamento silencioso sobre sua aparência e se irritou instantaneamente. Decidindo ignorar a insolência de sua própria magia, o jovem ordenou rispidamente que o seguissem e retomou a caminhada pela trilha. O guerreiro esqueleto, contudo, interrompeu o passo ao detectar uma ameaça súbita e veloz vinda da mata densa. Antes que pudessem reagir, um projétil cortou o ar e impactou violentamente o crânio da invocação, estilhaçando a calmaria do momento. Hirkan virou-se bruscamente, seus instintos alertando-o sobre uma presença repentina nas proximidades. Diante dele e de sua invocação danificada, uma silhueta imponente emergiu das sombras da floresta, bloqueando o caminho. 3 homens surgiram da mata, ofegantes e com expressões de pânico, alegando estarem fugindo de um monstro perigoso. O homem de cabelos longos tentou tranquilizar o mascarado, agindo como se o encontro fosse um mero acaso infeliz. No entanto, um detalhe não passou despercebido. O relógio no pulso do estranho estava manchado de sangue fresco. O olhar do protagonista se estreitou. Aquele pequeno indício contradizia toda a encenação de inocência do grupo. Decidindo entrar no jogo, o jovem soltou uma risada despreocupada, mascarando perfeitamente sua desconfiança. Os estranhos continuaram a aproximação, usando desculpas sobre mecânicas de recuperação de mana para justificar suas ações suspeitas. Eles pediram perdão pelo ataque anterior, insistindo que foi um erro, e Hirkan aceitou a justificativa com um sorriso fingido. Virando-se para a mata, o trio se preparou para o combate, afirmando que a aparição dos monstros ocorrera no momento ideal. Contudo, assim que deram as costas para Hirkan, as expressões de pânico deram lugar a sorrisos maliciosos. A farsa havia terminado. Crentes de que haviam enganado o invocador, eles mal conseguiam conter a satisfação da traição iminente. O guerreiro robusto avançou primeiro, desferindo um golpe poderoso contra a besta que surgia, iniciando o confronto. Enquanto isso, o mago do grupo canalizou sua energia escura, um sorriso sádico revelando suas verdadeiras intenções. Ignorando os outros combatentes, o lobo monstruoso lançou-se em uma investida furiosa, diretamente contra Hirkan. Hirkan fingiu pânico quando a besta avançou, erguendo os braços como se estivesse indefeso diante das garras mortais. Os 3 homens observaram a cena com sorrisos maliciosos, avaliando a suposta fraqueza de sua presa antes de agirem. No entanto, o combate terminou rápido. Hirkan repreendeu seu esqueleto pela lentidão, mantendo o disfarce de um jogador inexperiente e arrogante. Ele passou o braço pelos ombros do servo morto-vivo, exibindo uma casualidade forçada para baixar a guarda dos observadores. A atitude bizarra do rapaz confundiu os assassinos. O líder e seu comparsa trocaram olhares nervosos, incertos sobre o verdadeiro nível de habilidade do alvo. A tensão foi quebrada quando múltiplos monstros surgiram repentinamente, cercando o grupo e forçando o início de uma nova batalha. Em meio ao caos, o homem barbudo viu sua chance. Ele se posicionou atrás de Hirkan, preparando um golpe traidor enquanto fingia atacar as criaturas. O assassino ergueu sua massa e desferiu um ataque brutal, mirando a nuca do jovem encapuzado com força letal. A arma desceu com violência, cortando o ar com um zumbido ameaçador, destinada a esmagar o crânio de Hirkan. Mas o impacto nunca aconteceu. O homem ficou chocado ao perceber que seu alvo havia desaparecido da trajetória do golpe. Hirkan, que esperava exatamente por aquele movimento, esquivou-se com precisão milimétrica, escapando da armadilha mortal. O jovem deslizou para longe com agilidade impressionante, deixando o traidor exposto e desequilibrado pelo próprio ataque falho. Enquanto o assassino caía desajeitado, Hirkan já contra-atacava os monstros à frente, revelando aos inimigos que sua incompetência era apenas uma farsa. O protagonista verificou rapidamente seu relógio. O tempo de fingimento havia acabado e a verdadeira caçada estava prestes a começar. Respondendo à vontade de seu mestre, o esqueleto virou-se com as órbitas flamejando em azul intenso, pronto para massacrar qualquer oponente. Hirkan e seu servo não hesitaram. Ignorando o assassino que falhara, eles avançaram rapidamente contra os 2 conjuradores na retaguarda. O pânico tomou conta dos inimigos.
Percebendo que a emboscada havia fracassado, tentaram suplicar por uma conversa, mas já era tarde demais para negociações. O ataque de Hircan foi implacável. Sua lâmina cortou o ar e atingiu o alvo antes que qualquer defesa pudesse ser erguida, calando os gritos de desespero. O impacto foi devastador, arremessando os traidores para o alto. A coordenação entre o necromante e seu esqueleto não deixou brechas para a reação. O protagonista manteve o ímpeto, movendo-se com uma velocidade letal. Seus olhos brilhavam, focados apenas em garantir que a ameaça fosse totalmente neutralizada. Em instantes, o combate estava decidido. Hircan e sua invocação permaneceram de pé, enquanto os corpos de seus oponentes desabavam no chão da floresta. O som de passos pesados quebrou o silêncio momentâneo. Hircan caminhou calmamente em direção a um dos caídos. Ele parou sobre o inimigo derrotado, bloqueando qualquer rota de fuga. O homem, ferido e encurralado, encarou seu algoz com horror. O medo paralisou o traidor. Sangrando e suando frio, ele percebeu que a misericórdia não era uma opção naquele momento. Hircan ergueu sua espada contra a luz do sol. Sua expressão era fria, desprovida de hesitação, pronto para dar o golpe de misericórdia. A lâmina desceu com violência. O golpe foi executado com força total, destinado a encerrar a existência do oponente de uma vez por todas. O esforço físico se refletiu em seu rosto enquanto ele completava o movimento. Não havia remorso, apenas a necessidade pragmática de eliminar o inimigo. Com os oponentes mortos, a postura de Hircan mudou instantaneamente. Ele se agachou para recolher os espólios, exibindo um sorriso ganancioso ao ver os itens valiosos que agora lhe pertenciam. Enquanto isso, o esqueleto cuidava do último sobrevivente. A criatura pisoteava o guerreiro caído repetidamente, demonstrando uma brutalidade mecânica. A invocação cumpria seu papel com eficiência assustadora. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, garantindo que nenhum dos traidores se levantasse novamente. Com o fim do combate, Hircan estendeu a mão para dispensar a magia que sustentava seu servo. O trabalho estava feito. A invocação havia cumprido seu papel com perfeição, garantindo uma vitória esmagadora sobre os inimigos. O esqueleto parecia vibrar com o elogio de seu mestre. Hircan reconheceu o esforço da criatura, satisfeito com a lealdade demonstrada. O jovem fechou os olhos por um momento, apreciando a tranquilidade pós-batalha. Tudo havia corrido melhor do que o planejado. Graças à eficiência do confronto, ele economizou tempo precioso. Hircan caminhou animado, ansioso para conferir os espólios deixados pelos traidores. Os relógios de guerra dos oponentes eram o verdadeiro prêmio. Hircan sabia que esses dispositivos forçariam o sistema a liberar itens aleatórios dos inventários dos mortos. A aposta valeu a pena. O primeiro objeto a se materializar foi uma arma de excelente qualidade. A sorte continuou a sorrir para ele. Além de equipamentos, surgiram livros de habilidade raros e uma grande quantia em dinheiro. Hircan não conteve a euforia diante de tamanha fortuna. Contudo, ele tinha um plano específico para parte daqueles recursos. O protagonista manipulou a energia digital, decidido a forjar algo novo. O objeto finalizou sua materialização. Em suas mãos, repousava agora uma máscara de design intrincado. Um sorriso astuto surgiu no rosto de Hircan. Aquele item não era para combate direto, mas para algo muito mais importante. O olhar do jovem se aguçou. Ele sabia que naquele mundo, a informação e a identidade valiam tanto quanto a força. Hircan vislumbrou o futuro imediato. Com aquela máscara, ele poderia criar conteúdo e ganhar fama viral sem comprometer sua identidade real ou segurança. A perspectiva de manipular a opinião pública o divertia. Ele segurou o disfarce, pronto para assumir essa nova faceta. O silêncio da floresta retornou. Hircan encarou a máscara com seriedade, ciente de que estava prestes a iniciar uma nova etapa em sua jornada. Hircan observou o item em sua mão, sentindo a energia mágica que emanava dele. Era o momento de assumir uma nova identidade. A máscara flutuava diante dele, pronta para ser equipada. O brilho azul indicava que o artefato estava ativo e aguardando seu comando. O protagonista trincou os dentes, firmando sua determinação.
Ele sabia que para avançar, precisava ocultar seu verdadeiro rosto. Já mascarado, Hirkan chamou seu servo esquelético. A dupla partiu em disparada, pronta para iniciar a caçada. Sem hesitar, mestre e servo atravessaram o portal rodopiante, deixando o mundo exterior para trás e adentrando a instância. Ao chegarem do outro lado, Hirkan caminhou pela caverna escura com cautela. O ambiente era opressivo, típico de um calabouço. Um sorriso confiante surgiu por baixo da máscara. O invocador mal podia esperar para testar sua força contra as criaturas dali. Com a adrenalina em alta, ele ordenou que avançassem rapidamente. A expectativa de combate impulsionava seus passos. Contudo, horas se passaram sem nenhum sinal de perigo. Até mesmo o esqueleto parecia confuso com a calmaria inesperada naquele ambiente hostil. A expressão de Hirkan transformou-se em puro choque e descrença. A realidade não condizia com o que ele esperava de uma masmorra. Ele gritou para o vazio da caverna, frustrado. O lugar estava completamente deserto, sem um único monstro para enfrentar. O jovem levou a mão à cabeça, tentando entender a situação. Ele começou a questionar se aquilo seria algum tipo de erro no sistema. De repente, algo interrompeu seus pensamentos. Seu olhar se aguçou ao perceber uma anomalia no ambiente. Hirkan e o esqueleto fixaram os olhos no chão. Uma energia escura e roxa começou a se manifestar diante deles, diferente de tudo que haviam visto. Em um instante, aquela força misteriosa explodiu em um pilar de energia, envolvendo a ambos em um evento imprevisto e poderoso. Hirkan caiu no chão, finalmente compreendendo a situação. A ausência de monstros na entrada anterior agora fazia sentido. Ele havia tropeçado em algo muito mais raro. Tratava-se de uma masmorra instantânea. Esse fenômeno distorcia o espaço, criando um portal temporário que isolava os intrusos da realidade externa. As regras eram claras. Enquanto essa instância estivesse ativa, a masmorra normal permaneceria fechada. O desafio seria muito maior, mas as recompensas também seriam duplicadas. Hirkan sentiu o peso daquela realidade. Não havia opção de fuga ou desistência. Ele precisava limpar a masmorra completamente ou morreria ali mesmo. O jovem sacudiu a poeira da roupa e se levantou. Apesar da gravidade da situação, ele sabia que lamentar não o salvaria, então preparou-se para agir. Sua expressão endureceu, focada e calculista. O medo inicial foi rapidamente substituído pela determinação fria necessária para sobreviver ao desconhecido. A energia mágica roxa girava ao seu redor enquanto ele invocava sua nova persona. Hirkan sorriu, deixando a empolgação do desafio tomar conta. Ele ajustou a máscara sobre o rosto com firmeza. Se aquele seria o palco de uma batalha mortal, ele a enfrentaria devidamente paramentado. A luz se dissipou, revelando o verdadeiro cenário da masmorra. Eles não estavam mais em uma caverna, mas no centro de um imenso coliseu em ruínas. Hirkan e seu servo esqueleto observaram a arena desolada. O ambiente opressivo sugeria que aquele lugar fora construído especificamente para o combate. De repente, uma pressão esmagadora surgiu às costas dele. O instinto de Hirkan disparou um alerta antes mesmo que ele pudesse se virar. Uma respiração pesada e gutural ecoou logo atrás. A criatura que se ergueu era gigantesca, fazendo o esqueleto parecer minúsculo diante de sua presença bestial. Era um lobisomem corrompido, um monstro cujo nível nem sequer aparecia. Seus olhos vermelhos e o símbolo na testa irradiavam pura malícia e poder. A besta não hesitou. Hirkan reagiu por puro reflexo, cruzando os braços e a arma em uma tentativa desesperada de bloquear o ataque iminente. O golpe desceu com uma força avassaladora. As garras da criatura varreram o espaço, atingindo Hirkan e seu servo com um impacto capaz de estilhaçar o chão. O impacto foi brutal, lançando destroços para todos os lados. Hirkan mal teve tempo de reagir à força esmagadora que o atingiu em cheio. O servo esquelético percebeu o movimento repentino. Algo passou por ele com uma velocidade alarmante, levantando poeira e mudando de posição num piscar de olhos. Reagindo instintivamente, a criatura invocada girou o corpo em alerta. Com um grunhido gutural,
O esqueleto preparou sua lâmina para interceptar a ameaça. Contudo, em meio ao caos da batalha, um sorriso confiante surgiu no rosto do protagonista. O medo parecia não fazer parte de sua equação. Hirkan havia pousado com destreza sobre os escombros de uma parede próxima. Sua risada ecoou pela arena, confundindo momentaneamente seu próprio servo, que olhou para cima surpreso. Do alto de sua posição vantajosa, o jovem dirigiu a palavra ao esqueleto lá embaixo. Ele estava prestes a ditar o ritmo do contra-ataque. Com um brilho ameaçador nos olhos, Hirkan lançou um ultimato cruel ao seu lacaio. O fracasso naquela luta resultaria em consequências severas para a criatura. A ordem foi dada. Mestre e servo avançaram simultaneamente contra a besta colossal, iniciando uma manobra de pinça arriscada na arena destruída. O esqueleto firmou sua postura de combate, com os olhos brilhando em determinação mágica. Ele estava pronto para cumprir seu papel na estratégia. Aproveitando a distração criada, Hirkan usou sua agilidade para manobrar. Ele passou velozmente por seu companheiro, usando-o como pivô para o próximo movimento. O jogador saltou alto, posicionando-se diretamente contra a luz cegante acima. O lobisomem só pôde olhar para cima, acompanhando a silhueta que despencava em sua direção. A besta respondeu com um rugido ensurdecedor. Seus olhos brilharam em vermelho carmesim, expondo toda a fúria primitiva diante da audácia daquele humano. Ainda no ar, Hirkan concentrou sua energia mágica. Uma aura escura e pulsante começou a envolver sua mão, preparando o verdadeiro golpe. Ele liberou o poder acumulado, invocando uma maldição demoníaca. A magia fluiu violentamente através de sua espada, pronta para debilitar o inimigo. A lâmina carregada de energia sombria desceu implacável. O ar vibrou com a intensidade da magia violeta, prestes a colidir com o alvo. A besta percebeu a ameaça iminente. Seus 3 olhos se fixaram no atacante com um misto de surpresa e instinto defensivo. O lobisomem corrompido reagiu violentamente, liberando uma onda de energia para tentar afastar o perigo. Hirkan manteve a pressão, movendo-se através do caos com a agilidade de um veterano. Um uivo gutural rasgou o ar. O monstro não estava apenas ferido, estava ficando furioso. O jovem pousou e avaliou o desempenho de seu ataque recente. Para uma primeira tentativa, o resultado foi aceitável. A atmosfera mudou drasticamente. A aura da criatura tornou-se vermelha, sinalizando uma transformação perigosa em seu comportamento. O monstro avançou com uma velocidade aterrorizante. Hirkan, contudo, permaneceu imóvel, observando a investida selvagem. O sistema emitiu o alerta crítico. O inimigo havia entrado em estado de fúria, tornando-se imune a qualquer efeito negativo. Em resposta, Hirkan embainhou sua espada calmamente. Ele sabia exatamente como lidar com aquela nova fase do combate. Um sorriso de antecipação curvou seus lábios. O verdadeiro teste estava prestes a começar. Ele ativou o dispositivo em seu pulso. Uma luz azul intensa brilhou, sinalizando o início de uma nova conjuração. A magia explodiu atrás dele, respondendo instantaneamente ao comando do jogador. O poder arcano se concentrou, formando um vórtice giratório de energia pura no meio da arena. A esfera de luz se intensificou, pronta para liberar o que quer que Hirkan tivesse convocado. Um projétil escuro e blindado disparou do vórtice, voando com velocidade letal em direção ao combate. Cercado por uma aura de poder recém-liberada, Hirkan avançou com confiança renovada. Ele sabia que o momento decisivo havia chegado, e com um sorriso determinado, preparou-se para executar seu plano final contra a besta.